Segundo livro de Crônicas, glórias a Deus, capítulo de número 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler 3 versículos da palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 1, 2 e 11. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Ezequias começou a reinar sendo de 25 anos de idade. E reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Davi, seu pai. Versículo de número 11. Meus filhos, não vos enganeis agora, porque o Senhor vos escolheu a vós para que estejais diante dele, e lhe sirvais. E lhe sejais seus ministros e queimadores de incenso. Até aqui, irmãos, pode se assentar. Senhor, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra, por tudo que o Senhor já fizera no nosso meio. Agora ministra, Senhor, esta palavra dos nossos corações, ó Santo Espírito, de uma forma especial. Nos usa como instrumento nas tuas mãos. E que nós, como igreja do Senhor, saiamos da tua casa nessa noite, edificados e fortalecidos pelo poder bendito da tua palavra. Assim nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria, nesse último dia do nosso trabalho profético e também noite de Santa Ceia, trazer uma palavra pastoral para os irmãos, uma palavra expositiva do texto. Vamos analisar algum contexto do texto lido e fazemos algumas aplicações para a nossa vida. A importância de nós estarmos aqui nesta noite não é outra a não ser o sentimento de gratidão que nós temos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por mim e por você. Noite de Santa Ceia do Senhor é uma noite de celebração, é uma noite muito especial para a igreja. É uma noite onde nós estamos voltando os nossos olhos para a cruz do Calvário, porque ali foi e esteve, e ali é a minha vitória, a tua vitória. E ali se encontra a vitória de todos aqueles que vierem a crer. Queridos e amados irmãos, nós estamos nesta noite diante de um texto onde eu queria deixar um tema para essa noite, reparando o altar. Muitas das vezes quando nós falamos de campanha, quando nós falamos de um trabalho profético, nós imaginamos que é simplesmente liberar uma palavra e as coisas vão acontecer naturalmente. É bem verdade que a minha palavra profética tem um peso, tem um poder muito grande sobre a vida daqueles que a liberam. A nossa palavra direcionada para os irmãos profeticamente, ela tem o poder de restaurar, de curar, de transformar, de proporcionar mudanças, porque é em nome de Jesus. E o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus ainda continua fazendo grandes coisas, ainda continua fazendo prodígios, milagres e coisas extraordinárias. Mas Deus coloca no meu coração algo para passar para vocês, que Ele quer que eu e você em 2023, acima de tudo, eu sei que todos nós temos muitos projetos, e isso é importante, nós não deixarmos de sonhar, porque como já foi dito aqui nessa noite, o único perdedor foi Satanás, porque Jesus na cruz triunfou sobre o inferno, triunfou sobre Satanás, desceu no Hades e pegou as chaves da vida e da morte que estava ao poder dele. Ressuscitou ao terceiro dia, triunfou de uma maneira gloriosa diante do inimigo.
E quando ele se apresentou aos discípulos, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. É esse Jesus que nós estamos adorando, que nós estamos exaltando, que nós estamos bendizendo nessa noite. Mas sabe o que eu queria dizer para você nessa noite, em 2023? Sabe o que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, irmãos, glórias a Deus. Versículo de número 11. Deixa nesses textos para mim, tá, filhos? Os irmãos que estão me ajudando lá. Versículo de número 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante dele, a fim de o servir. O que Deus quer é que eu e você permaneçamos do lado dele, que eu e você permaneçamos juntos com ele, que eu e você permaneçamos de mãos dadas com ele, que eu e você continuamos junto com ele, o adorando, o servindo. Mas para nós entendermos isto, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos: como está o meu altar? Ou para você entender melhor, como está a minha vida espiritual? Será que a minha vida espiritual precisa de alguns reparos? Será que a minha vida espiritual precisa de algumas mudanças? Será que a minha vida espiritual precisa que eu esteja colocando algumas coisas no lugar? Será que a minha vida espiritual eu preciso estar mudando algumas atitudes no dia a dia? Será que eu preciso fazer alguma arrumação? Porque muitas das vezes, irmãos, nós sabemos pedir. Mas quando nós estamos com a nossa vida no altar, os milagres eles vêm de uma forma abundante sobre a nossa vida. Os milagres eles vêm de uma forma abundante sobre a nossa casa. Os milagres eles vêm de uma forma abundante sobre a nossa família. Porque isto é promessa de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos diante de um texto muito maravilhoso. Ezequias foi um ótimo rei. Ezequias nasceu em 740 a.C. Era filho do rei Acás. E a sua mãe chamada Abia. Algumas versões diz Abil. Reinou 29 anos em Judá, entre os anos 715 a 686. Como diz o texto que nós lemos no versículo 1, começou a reinar com 25 anos de idade. Era um homem que fez o que era reto diante do Senhor, diz a palavra do Senhor. É muito bonito quando nós olhamos personagens na Bíblia e referências bíblicas, se direcionando a esses personagens e dizendo: este fez o que era reto diante do Senhor. Aí a gente passa a estudar um pouquinho a vida desses homens, desses personagens, e ficamos absolutamente maravilhados. Primeiro lugar que eu queria falar com você nessa noite: precisamos estar em vigilância constante. Vigilância constante é importante para mim e para você. Existe alguém que não quer que nós estejamos num ambiente igual a este. Existe um complô muito grande do inimigo, tentando e armando ciladas e situações para tirar você de um ambiente deste. Porque nesse ambiente você recebe a palavra. Nesse ambiente você adora ao Senhor. Nesse ambiente você canta louvores ao Senhor. Nesse ambiente você louva ao Senhor. Não quero dizer que somente na igreja é importante e não ter a vida particular nossa, devocional em casa não é importante. Não é isso que eu quero dizer. Mas o mal tem buscado de todas as maneiras te impedir e te tirar do objetivo de servir ao Senhor. O texto diz lá: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante deles, a fim de servir. É bem verdade que essa palavra foi direcionada para os levitas e para os sacerdotes, através de Ezequias.
Mas isso tem muito a ver conosco, porque Deus nos quer servindo a Ele. Deus nos quer que nós continuemos perseverando nesse propósito de estar diante dEle. Porque o que vale a pena, irmãos, não é somente o início, mas é a nossa perseverança, mas é o nosso posicionamento, mas é o nosso caminhar. E o nosso posicionamento tem que ser diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, diante dos caminhos do Senhor. Que durante todos os meses de 2023 eu não deixe de segui-lo, eu não deixe de tomar a minha cruz e segui-lo, eu não deixe de enfrentar tudo que precisar enfrentar. Mas uma coisa eu sei, dele eu não deixo, da presença dele eu não troco por nada. Ele eu estarei servindo e adorando com todas as minhas forças, de todo o meu coração. Quão maravilhoso é esse nome, quão inagualável é esse nome. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos estar em vigilância constante. O inimigo tem colocado muitas situações com o objetivo de te parar, com o objetivo de te afastar do caminho, com o objetivo de fazer você andar por outros caminhos, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Largo é o caminho, fácil é o caminho que conduz à perdição, ao pecado. Mas Jesus fala, mesmo que esteja apertado, mesmo que esteja difícil, permanece no caminho, porque neste caminho, você permanecendo, você vai encontrar água, você vai encontrar abraço, você vai encontrar carinho, você vai encontrar amor, você vai ter pão, você vai ter providência, você vai ter vitória, você vai ter cura, porque eu sou o teu Deus, que velo por ti, que pelejo por ti, e que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante, porque Ezequias, ele assumiu o reinado do pai, e o pai dele chamava Acás, se não me falha a memória, foi o terceiro rei de Judá. Versículo 2 vai dizer, e fez o que era reto diante do Senhor, como seu pai Davi fez. Não significa que Davi era pai de Ezequias. Davi sempre foi considerado pai de muitos, como exemplo, irmãos, né? Mas o pai de Ezequias foi Acás, um rei perverso, um rei que deixou os caminhos do Senhor, um rei que não perseverou em seguir ao Senhor, um rei que cometeu muitas maldades, um rei que roubou o templo do Senhor, um rei que roubou o templo do Senhor para subornar os assírios, para benefício próprio em algumas situações, um rei que abandonou o templo, que fechou as portas do templo, já não havia mais culto, os sacerdotes já não exerciam mais seu ofício, os levitas já não exerciam mais os seus ofícios. O rei Acás, ele não somente fez isso, mas ele levou também a Judá adoração, idolatria, de ídolos que os cananeus adoravam. Ele sacrificou a deuses dos assírios, porque numa oportunidade, se você for lá no versículo, no capítulo 28, no capítulo antes a esse, você vai ver lá, como o Deus dos assírios o ajudaram, eu também vou sacrificar a eles, porque eles certamente também vão me ajudar. Deus reprovou o reinado de Acás pela sua desobediência, pelo seu comportamento mundano, pelo seu comportamento idólatra, pela sua atitude perversa.
sofrimentos veio para o povo. Foram levados para o cativeiro, homens, mulheres, crianças, por causa dessa atitude. Mas quando ele morreu, seu filho assumiu totalmente Judá, trono. Tinha 25 anos de idade, ainda menino, ainda moço. E começou a reinar com 25 anos de idade. Mais propriamente nos anos aproximadamente 715. E a Bíblia vai dizer, Ezequias significa Deus, Jeová fortalece. Ezequias fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. No primeiro ano do seu reinado, Ezequias observou como estava bagunçado as coisas, como estava terrível as coisas, como estava triste a circunstância, como estava triste o ambiente espiritual. Templo fechado, abandonado, sacerdote sem exercer ofício, levita sem exercer ofício, festa da Páscoa não celebravam mais, que era relembrar a saída do Egito. O povo não ia mais adorar ao Senhor, estava distante do Senhor. No primeiro ano do reinado de Ezequias, este homem que temia Deus, que tinha muitos motivos para fazer como seu pai fez diferente, agiu diferente, teve um comportamento diferente. Sabe, irmãos, se A, o B ou C está fazendo o que não é certo, se A, B ou C, o seu companheiro de trabalho, alguém da sua família, alguém da escola, da faculdade, alguém dos seus amigos, alguém do seu vizinho está fazendo o que não é certo, o que não agrada a Deus, você não precisa exatamente fazer com ele a mesma coisa, você não precisa ter a mesma atitude, você não pode ter o mesmo comportamento, você não pode ter a mesma atitude. Se alguém não está fazendo o que é certo, faça você. Quer ter o ano de 2023 à vontade, 2023 abençoado? Entre por este caminho de obediência a Deus, de servir a Deus, porque nessa noite a palavra de Deus vem falar: filhos meus, não sejais negligentes, não se enganem. O que eu quero é que vocês estejam diante de mim, me servindo. Porque servindo a Deus, eu te garanto, irmãos, não lhe falta nada. Puta glória. Pastor, vai o milagre, não vai faltar. Pastor, vai aquela situação que eu estou orando, não vai faltar vitória. Não vai, irmãos. Servir a Deus é estar lutando para a nossa salvação a cada dia. Porque salvação não é aquele negócio que muitos dizem: aí não, uma vez salvo, salvo para frente. Não é não, irmãos. Persevera. Porque se parar o nosso coração e nós não tivermos com o nosso altar em ordem, e daí? Mas para os céus, se o senhor não tiver em ordem, e daí? Não é assim, irmãos? E às vezes nós vivemos nos dias de hoje, no século 21, preocupados com isto, preocupados com aquilo, indo na campanha para receber isso, para receber aquilo, e vem aqueles obreiros mentirosos, aqueles obreiros que são falsos profetas, e começam a dizer uma série de porções de coisas mentirosas, e começam a declarar uma série de coisas que não provém de Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo lá, Deus vai fazer aquilo lá. Se você não estiver posicionado, irmão, se você não estiver no caminho estreito, rejeitando o pecado, rejeitando tudo aquilo que é imundo, como Deus vai operar a tua vida? Mas se você estiver ali, mesmo descendo lágrimas, eu te louvo, Senhor, não vai faltar milagre sobre a tua vida. Aleluia! Nós cristãos precisamos entender que o que Deus quer para nós é nós pertinho dele, nós juntinho dele, nós ao lado dele, servindo a ele. Vigia, irmãos. Pastor, não tem jeito, né? Pastor sempre vai trazer uma palavra de orientação para os irmãos. Às vezes a gente quer até ir para outra palavra, Deus fala: faz isso, traz esta palavra, que os meus filhos precisam ser alimentados. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus aí, irmãos?
Acás foi um péssimo rei. Fez tudo que era errado. E Ezequias, porém, seu filho, fez tudo diferente do pai. Fez tudo diferente do pai. Ele não seguiu os caminhos do pai, as atitudes erradas do pai. Ele observou, como eu disse, quando ele assumiu no primeiro ano, ele observou que tudo estava numa situação espiritual deplorável. O templo estava imundo, de sujeira, de poeira, as coisas fora de lugares. Os utensílios, os vasos, algumas coisas o rei Acás até tinha tirado, mas muitas coisas estavam bagunçadas e fora do lugar no templo. Ele então reúne os levitas, reúne os profetas, e a primeira decisão dele é: levitas, profetas, deixa eu lhes falar uma coisa. Vocês precisam voltar ao ofício. Vocês precisam voltar a se santificarem as vossas vidas. Vocês precisam santificar o templo. Vocês precisam entrar no templo e tirar toda a imundícia que está lá, toda a sujeira que está lá. Interessante isso. Ezequias vem dar uma orientação para os sacerdotes e para os levitas. Por que vocês estão negligentes, parados, abandonaram o templo, abandonaram as festas sagradas? Não sacrificam mais. Estou falando aqui para nós voltar a fazer o que a lei manda, não é isso, irmãos. Estou dando uma referência daquela época, da situação espiritual. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E Ezequias, uma das primeiras coisas que ele fez foi restaurar as portas do templo. Estavam todas abandonadas. Precisava de restauração, precisava de limpeza, precisava de cuidado, precisava de colocar as coisas no lugar, os acessórios no seu devido lugar. Ele mandou consertar as portas do templo e mandou os sacerdotes tirarem e arrumarem todo o lugar santo. É bem verdade que os levitas não poderiam entrar no lugar santo, e muito menos no lugar santíssimo. Os levitas realizavam o seu ofício no átrio, na área externa, em volta do templo. Somente quem poderia entrar no templo eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo uma vez por ano. Então os sacerdotes começaram a adentrar no templo, que eles podiam. Começaram a arrumar o templo. 8 dias, mais ou menos 16 dias de arrumação. Tiraram um monte de lixo, um monte de entulho, um monte de coisa que não prestava. Limparam tudo que precisava ser limpado. Colocaram no átrio, e os levitas levaram para os outros lugares devidos. Limparam. Começou a limpeza de dentro. Sabe onde tem que começar a mudança na nossa vida? Dentro do nosso coração. A mudança na nossa vida precisa começar lá dentro, irmãos. É lá dentro, não é externo não. Porque Deus olha lá dentro. Às vezes alguém até parece, mas não é. Viver mascarado não compensa. Viver de aparência não compensa, irmãos. Precisamos servir ao Senhor com lealdade, com sinceridade, com verdade. Porque Deus está olhando lá e está dizendo todos os dias, pelo menos para mim ele diz: pastor, como o senhor diz isso? Diz para mim, irmão. Celso, tira isto que está aí dentro que precisa ser arrancado. João, tira isso que está aí dentro que precisa ser arrancado. Ou não? Será que todos nós estamos perfeitos aqui?
Deus está falando aos nossos corações: tira isso, muda isso, repreende isso, não faça mais isso, tira isso do seu coração, tira isso do seu sentimento, tira isso, arranque isso de dentro de você. Não tenha mais essa atitude, não tenha mais esse comportamento. A atitude verdadeira que agrada a Deus precisa vir lá de dentro, irmãos. Perdoar de boca não adianta. Fazer algo para demonstrar ou para mostrar não adianta. Fazer a obra se não for de coração não adianta. Estou fazendo porque eu estou nesse cargo, fazer o quê? Mas não aguento mais, eu não suporto mais esse cargo, está muito difícil para mim. Ai meu Deus do céu, que canseira. Ai meu Deus do céu, que luta. Ai como é difícil lidar com a irmã fulana de tal. Como é difícil lidar com o irmão fulano de tal. Como é difícil lidar com esse departamento. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça, irmão. Porque o nosso Deus merece o melhor. Tem coisas que o céus precisa tirar de dentro dele. Amém, irmãos? Tem coisas que você precisa tirar ainda, que está lá te machucando, que está lá ainda doendo. Sabe aquela feridinha que está lá ainda te trazendo dores, te incomodando? Sabe aquela mágoa que está lá ainda, irmão? Ai pastor, mas eu já tentei, não consigo. Ai pastor, mas precisa vir alguém para colocar a mão na minha cabeça para ti. Não, precisa é da sua atitude. Precisa é da sua coragem. Precisa é do teu comportamento. Sabe, irmão, que Deus quer trabalhar na vida individual de cada um de nós. Deus quer operar na nossa vida em 2023 e fazer de nós servos usados por Ele, cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, palavra para final de campanha, pastor. É isso que eu queria ouvir, pastor. Mas é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Porque Ele sabe, se nós estivermos posicionados e com o altar em dia, aleluia, glória a Deus, um milagre estará presente na nossa vida. Nós estaremos agradando ao Senhor. Glórias a Deus. Precisamos vigiar, irmãos. Sim ou não, irmãos? Você reparou quando você... falei, fiz, agi, puxa vida, não vigiei. Será que você já fez isso? Ou você é tão perfeito que... não, pastor, eu sou um crente muito fiel. Não. Ai de nós se não vigiarmos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todas as madrugadas. Como eu disse, o inimigo quer te tirar do caminho, porque ele sabe, se você continuar no caminho, pastor, qual vai ser a maior vitória minha? E o anjo do Senhor, ao tocar da última trombeta, reunirão aqueles que estiverem salvos depois que forem ressuscitados, todos que já morreram em Cristo, e vai reunir a igreja do Senhor, e nos céus haverá um grande encontro do noivo com a noiva, e todos subirão para participar da grande ceia que está preparada. Aleluias, o galardão da igreja. Jesus está voltando, irmãos. E eu quero olhar para você ali e falar: você está comigo, a glória. Ezequias então se preocupou com as coisas de Deus. Começou a mandar restaurar os portões. Começou a falar para os sacerdotes: limpem, tira tudo, coloca tudo no lugar. Levitas, vocês ficam aí fora pegando o que os sacerdotes tirarem e levam para o lugar certo. E vocês ali, sacerdotes, tirem tudo, façam tudo arrumadinho, limpem toda a poeira, limpem tudo o que precisa ser limpado, porque ficou tempo sem agir, ficou um tempo fechado, ficou um tempo com as portas fechadas, ficou um tempo sem haver ali culto, sem haver ali ministração, sem haver ali o ofício dos sacerdotes, porque a negligência tomava conta do coração do rei Acaz e do povo. Queridos e amados irmãos, não podemos deixar de olhar para a cruz. Segundo lugar, que quando o inimigo tenta dizer que nós não vamos conseguir,
nós olhamos para a cruz e falamos, não é que eu não vou conseguir, eu já consegui. Você pode responder para, não é que eu não vou conseguir, Jesus já venceu por mim. Como que eu não vou conseguir se Ele já determinou a minha vitória? Está entendendo, Cacá? Como que eu não vou receber se Ele já garantiu a minha vitória? Em Cristo, vós sois mais que vencedores. Glória a Deus. Como nós temos pensamentos errados às vezes, né? Pastor, mas não sei porquê, pastor. Não sei porque as coisas não dão certo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Fica na posição. Fica no caminho. Fica na presença. Porque Ele já te garantiu a vitória. Às vezes há necessidade de perseverar. Mas aquele que persevera alcança a sua bênção. Alcança a sua vitória. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, Ezequias então restabeleceu o culto. Depois desses dias de trabalho, fazendo com que os sacerdotes arrumassem o templo, arrumassem tudo que precisava ser arrumado, organizado, tudo que precisava ser organizado, porque Deus não recebe de qualquer maneira. Uma igreja que não tem organização, uma igreja que não tem reverência, uma igreja que não tem posicionamento de irmãos que estão dispostos a dar ao Senhor aquilo que é devido, honra, louvor e adoração, com reverência, não tem como Deus se alegrar. Deus recebe de uma igreja organizada, de uma igreja reverente, de uma igreja amorosa, de uma igreja composta por cristãos que estejam em primeiro lugar dispostos a estar no culto para render glórias a Ele. Esse é o fator principal de nós vimos aqui nessa noite. Rende glórias, rende glórias, cante louvores, cante louvores, cante louvores. Ezequias falou, comecem de volta a fazer os sacrifícios, comecem de volta a trabalharem, a exercerem os seus ofícios, comecem novamente a celebrar a Páscoa. E assim iniciou um momento de avivamento no meio daquele povo, por intermédio do rei Ezequias. Houve um posicionamento, houve uma atitude. Terceiro lugar, para nós concluirmos, que eu quero ainda ministrar ceia, precisamos estarmos ativos em servir ao Senhor. Aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, eu preciso continuar fazendo. Aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, você precisa continuar fazendo. Aquilo que Deus colocou diante de você, você não pode ser negligente e nem dizer não, e não dizer que está cansado, e não querer parar, porque você precisa continuar. Você que foi um dia, aceitou a mão e entregou a sua vida para Jesus, você precisa continuar louvando Ele, adorando a Ele. Você não tem nenhum motivo, você não tem direito de querer abandonar a fé, você não tem direito de querer se apostatar da fé, você não tem direito de desistir, porque o que Jesus fez por você foi muito, irmão. Como você será tão ingrato a ponto de desistir? Você não tem esse direito, nós não temos esse direito. É uma palavra um tanto dura? É? Não, né? Não, é Fernanda, não, né? Boa, é vinha. Uma palavra que promove em nós uma reflexão. Sabe, irmãos, 2023, esteja disposto a viver na presença de Deus. Não seja aquele crente levado por situações, por ondas. Não seja aquele crente imaturo. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Hoje eu estou firme, hoje eu estou quase parando. Hoje eu não vou porque eu não aguento. Hoje eu não tenho mais vontade. Não, meu irmão, continua firme, porque o Deus que te garantiu a vitória, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Sabe o que foi? Foi o sangue dele. O sangue dele, as dores que Ele enfrentou na cruz, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor nos vossos corações. Ezequias foi um ótimo rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Importa que eu e você estejamos lutando também para sermos melhores em 2023. Quem precisa melhorar em 2023, irmãos?
Opa, que benção. Todo mundo aí tem algo para melhorar. Isso é bom, irmão. Isso é um bom sinal. Né, pastor Beto? Todo mundo falar assim, eu já estou pronto, eu sou certinho, eu não tenho medo. Aí eu ficaria preocupado. Sabe, uma das coisas que alegra e faz Deus trabalhar em nosso favor é o arrependimento, irmãos. É o arrependimento. Reparar o altar significa em se arrepender das atitudes erradas, voltar atrás e mudar aquilo que precisa ser mudado. O diabo às vezes tenta te acusar. E eu vou encerrar minhas palavras agora com a última orientação para você. Presta atenção nisso. Isso veio direto agora do céu. No e-mail do céu agora. O Espírito Santo falou claro no meu coração agora. O inimigo, o que ele mais faz é ser acusador. Porque ele é acusador. O que ele sabe é apontar o dedo e falar para você: você não merece esse Deus. Você não pode estar na casa de Deus. Você não pode estar servindo a Deus. O inimigo começa: olha o que você fez. Olha o que você fez ontem. Olha o que você fez semana passada. Você não é digno de tomar a Santa Ceia. Você não é digno de participar do círculo de oração. Você não é digno de participar dos varões. Você não é digno de participar com os jovens. Você não é digno de participar do louvor. Você não é digno. E fica apontando o dedo, apontando o dedo, apontando o dedo. Mas o Senhor sempre está assim de braços abertos, dizendo: filho, arrepende-te, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu morri na cruz do Calvário para te renovar, para te salvar, para te perdoar, e quando for necessário, para te levantar novamente. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você vai tomar ceia assim. Você vai participar da ceia assim. Porque se tiver alguma coisa errada antes de você tomar a ceia, você vai pegar esse elemento e vai falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu reconheço a minha falha. E Deus vai te renovar. Está entendendo, irmãos? O inimigo perdeu mais uma. Porque ele pensou que ele ia impedir muita gente hoje de participar da ceia do Senhor. Mas você é digno. Você é digno, sabe por quê? Porque eu creio que o seu coração, ele está quebrantado nessa noite, e disposto a pedir perdão se houver necessidade, e disposto a reconciliar com Deus se houver necessidade, e disposto a dizer: eu errei, Senhor, mas me perdoa. Que Jesus fez na cruz do Calvário te proporciona a oportunidade do renovo espiritual, da restauração espiritual. Se tu, queridos irmãos, abençoados nesta noite, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, continue falando firme e forte os vossos corações. Glórias a Deus.